Ufa, rapaz, estava aqui, ó, já estava tremendo. Eu falei assim, tem que trazer logo o Jess para cá, porque esse assunto é um assunto que dá calor, viu, meu? Dá calor, porque sabe que eu escutei até? Você é maluco, como é que você vai falar de uma coisa dessa no seu canal do Instagram? Você vai se afundar, mas vou te falar, eu tô sentindo que é o contrário, tem muita gente aí cabeça aberta. Agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. É muito bom ter você aqui, uma pessoa que sabe o que está falando. Jess, se apresenta aí para o pessoal que está com a gente. Enquanto isso, eu já vou mandando meu coraçãozinho aqui. Vocês também vão mandando, o coraçãozinho não, vão mandando aí o aviãozinho de vocês. Jess, vai se apresentando para a turma aí. Seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui. Valeu, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Jesse e, como o Rodrigo falou, já clica no aviãozinho aí, convida aquelas pessoas que têm bastante dúvida com relação a isso, que vê coisas na TV, vê passeata da maconha, acha que vai ser aquela coisa doida, né? Aquela liberação sem nenhum tipo de critério, mas a gente já tem uma legislação bem forte, as coisas estão pautadas na ciência, tem bastante informação interessante que a gente vai discutir hoje. E para você que não sair com dúvida, então se você quiser depois escrever a sua dúvida e compartilhar com a gente aqui, pode sanar essas dúvidas. Tem bastante coisa para a gente conversar, tem muita informação científica para debater. É lógico que aqui a gente vai tentar ser o mais prático possível, porque se ficar muito nos estudos científicos vai começar a ficar muito maçante, mas a gente vai partir para a mão na massa, ver o que tem aí hoje no mercado, quais são as alternativas, inclusive, né? Além da cannabis, para os terapeutas, para os médicos, e qual é o benefício disso na saúde humana. Exatamente. Aliás, deixa eu já deixar aqui uma pauta, que nós não estamos aqui falando sobre legalizar a maconha, né? Até porque nós estamos já falando da parte que já está legalizada, não é isso? Mas não estamos falando aqui também de sair fumando maconha, né? Nós vamos falar o que a ciência hoje também não estamos dizendo para ninguém não fazer isso, né? Não estamos partindo nem para um lado nem para o outro. Se é para partir para um lado, vamos partir para o lado científico. Não é verdade? Exatamente. As pessoas às vezes são meio hipócritas em falar algumas coisas, sendo que tem outros produtos que a gente já vai citar aqui, que é totalmente liberado, aceito socialmente, estranho, porque tem produtos que são aceitos socialmente e não tem nenhum embasamento científico de benefício para a saúde, e mesmo assim as pessoas toleram. E quando vem alguma coisa com grande benefício para a saúde, muitas pessoas, principalmente crianças, precisando desse tipo de ciência, aí torce o nariz e tem muito preconceito com relação ao que está por aí, o que está por vir e a ciência que está por trás disso. Então é isso que a gente vai debater hoje. Até porque eu tive dando uma pesquisada para poder falar um pouco melhor, e aí eu escutei algo que eu achei muito interessante. E aliás, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos numa marcha para legalizar o canabidiol ou para legalizar a cannabis, até porque já está legalizado dentro do assunto do qual nós iremos tratar. E aí eu escutei algo assim, como legalizar algo que de criação já foi legalizado, né? Ou como patentear algo que de criação já foi patenteado. Então, é um pouco difícil, né? A gente não está aqui para legalizar nada que de criação já veio legalizado. Estou certo ou estou errado com esse pensamento? Não, tá certíssimo. Tá certíssimo, porque hoje a gente vai abordar um assunto que de certa forma polêmico, mas já tem além de muitos estudos, tem muitas observações empíricas, né? Para quem não sabe o que é uma observação empírica, são aquelas observações que as pessoas fazem, né? Que aqueles conceitos antigos de povos antigos de observação, né, de sistema observacional, e a ciência olha e fala assim, nossa, mas eles estão usando isso há tanto tempo para esse tipo de indicação, vamos ver o que tem por trás dessa erva, vamos ver o que tem por trás desse mineral, desse ativo, e ver se tem fundamento científico para a gente fazer um produto benéfico e produzir em larga escala. Então foi isso que fizeram, não só agora a gente está falando da cannabis, mas fizeram isso com a morfina, por exemplo, do ópio, né, que veio do ópio, e outros tipos de produto que acabaram tirando extratos naturais e virou medicamento. Mas a gente também vai tirar
aquela informação que as pessoas têm de que porque é natural não faz mal, né? Isso não é muita verdade, não. Então a gente vai falar isso também hoje. Não é bem assim, então. Não é porque é natural, não faz mal. Exatamente, Quer exatamente. dizer, é mais ou menos pequenas doses, grandes efeitos, como os oligoelementos. Estou mais ou menos certo? Isso, exatamente. Então é o que a gente já sabe, né, que o que diferencia realmente a droga do veneno, né, o princípio ativo do veneno, o princípio ativo clínico, é a dose. Então, dependendo da dose que você utiliza, ela vai ter o seu efeito tóxico ou o seu efeito clínico, né, o seu efeito terapêutico. Então tem que saber dosar muito bem isso e todo mundo já está bem acostumado, né? Porque às vezes o médico fala assim, você vai tomar uma cápsula por dia. Você vai tomar uma cápsula por dia, toma 10 para você ver o que acontece. Você vai ter outros problemas tóxicos em relação àquele produto. Isso não só em medicamento, mas em tudo na nossa vida, né? Tudo que é em excesso realmente faz mal. Então a gente vai abordar isso, vai ser bem interessante esse bate-papo hoje. Pode ficar aí, chama seus amigos aí que tem esse preconceito, que fala, mas maconha, agora vai liberar cocaína, vai liberar heroína, vai vira uma bola de neve aí que a pessoa faz uma confusão do caramba. Vou te falar uma coisa, o pessoal que tem preconceito é capaz de nem entrar, viu? Porque já vem com a mente fechada, já vem com crenças. Mas quem está aqui com a gente é porque está mesmo disposto a aprender, não tenho dúvida disso. Porque realmente traz muito tabu, traz muita crença, traz muito diz que me diz, de coisa que escutou, olha, de lá de trás, do pai, da mãe, do irmão, da sociedade, principalmente. Então, Jess, olha, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu assisti uma apresentação sua, uma palestra, uma live, foi um aulão. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso trazer esse assunto, que é um assunto incrível. E eu gostei muito da forma que você abordou. Você abordou realmente de uma forma muito simples, prática, funcional e com embasamento científico. Então, você que está aí, vai convidando teus amigos, convida, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito legal. E como o Jess disse aí, está ajudando mesmo crianças, idosos. Olha as pesquisas que eu fiz, eu fiquei boquiaberto. Então, Jess, te passo a palavra aí. E agora, olha, você que está aí comigo, você que está com o Jess, fone de ouvido, papel e caneta na mão e vamos para o nosso bate-papo fantástico com o nosso farmacêutico Jess. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Bom, vamos começar lá de trás, né? Do começo. Porque, como eu falei, né, o embasamento empírico, essas observações que as pessoas fazem de povos antigos que já utilizavam a cannabis em forma de... né, para ter um efeito alucinógeno, e tem essa observação clínica. E além dessa observação clínica, outros efeitos que as pessoas começaram a observar também, isso lá atrás, nos povos antigos, de analgesia, né, alguns efeitos interessantes com relação a algumas patologias, e ficou por isso mesmo, porque a ciência naquela época, né, não tinha nem ciência, então a coisa era muito arcaica. Como hoje a gente já tem tecnologia para fazer extração, para fazer purificação de vários elementos, e de fazer estudos em receptores, tudo isso, então a coisa está um pouco mais profissional, um pouco mais purificada, e a gente consegue ter um extrato, ter produtos muito mais puros e que tem um efeito muito mais estudado, né? E é muito mais assertivo. Então não é porque você precisa do efeito anestésico, analgésico, você vai ficar fumando a erva ou usando sem distinção, né? Então tem assim, as plantas hoje foram modificadas, a gente vai ver que tem 3 tipos de plantas, né? Até fiz umas anotações muito boas aqui pra gente compartilhar. Tem 3 tipos de cannabis, a sativa, a índica e a ruderalis. Para quem não sabe, a ruderalis era utilizada para fazer cordas de embarcações. Então lá os portugueses, quando vieram para o Brasil, utilizavam cordas feitas de cannabis. A corda lá dos mastros do navio era feita de cannabis. Então ela é uma planta que ela pega com facilidade, ela se adapta muito bem a qualquer tipo de terreno,
E ela tem várias variações, e além das variações de tipos de planta, tem variações de concentrações de princípios ativos dentro dela, no caso das folhas ou das flores, dos frutos, e que hoje a ciência consegue estudar cada um deles e purificar, né? E olhar e falar, realmente esse produto, a gente já vai citar os nomes, esse produto aqui, ele faz esse efeito. Associado com esse outro produto aqui, ele faz aquele efeito melhor. Então, a ciência hoje consegue brincar com essas associações de ativos naturais presentes na cannabis. No caso aqui, a gente vai falar da cannabis sativa, que é onde tem as concentrações desses ativos. É importante citar que são os dois princípios ativos principais que a gente vai falar aqui, que é o CBD e o THC. São duas moléculas presentes na planta, e que um é o canabidiol e o outro é o tetrahidrocannabinol, então é o THC, o CBD, e tem uma peculiaridade para cada uma delas, né? Então, partindo lá onde eu comecei, né, que os povos antigos faziam o uso tal para buscar alguma coisa social, e também tinha aquela... Oi, pode falar. Eu tô sentindo que tá dando umas travadas, será que é aqui ou é aí? Aqui tá fluindo, vamos ver se o pessoal pode falar pra gente, que aí qualquer coisa eu mudo a rede. Dá um feedback aí pra gente, se tá travando pra vocês, se o meu som tá bom, se o som do GS tá bom. Pra mim tá ótimo, tá dando só uma travadinha, mas tá passando tranquilo. Aliás, boa noite pra vocês, já que a gente deu essa paradinha, boa noite pra todo mundo que tá entrando aí. O pessoal já tá comentando. Gente, olha, façam perguntas também, tá? Vão fazendo perguntas no decorrer da live. O Jesse também. O Jesse, você consegue ver o pessoal comentando aí, perguntando também, né? Então, se você quiser dar umas pausas, responder algumas perguntas, fica bem à vontade, tá? E se tiver tudo bem para todo mundo, internet, áudio, vai deixando rolar. Qualquer coisa, dá um toque pra gente, tá bom? Jesse, manda ver então. Então, eu entendi. Vamos falar então de dois princípios ativos e vamos falar de... Maravilha! Tô amando, vamos lá, só começando. E é engraçado, esse preconceito veio, né, lá de trás também. Vamos contar lá como aconteceu nos Estados Unidos, né? A cannabis era utilizada pelos índios lá, né, os índios americanos também, aqui também na América do Sul já era utilizado, mas isso ficou muito evidente lá na década de 30, 40... E depois também na Guerra do Vietnã. Por quê? As pessoas, o paz e amor, lá na década de 70, os hippies faziam a utilização e não queriam ir para a guerra. Ninguém queria ir para a Guerra do Vietnã lá, né? E na época o presidente era o Richard Nixon e ele proibiu a utilização da maconha para uso recreativo, exatamente porque as pessoas que estavam fazendo uso estavam querendo paz, não estavam querendo ir para a guerra lá. Pô, ainda mais Guerra do Vietnã, que a gente sabe que foi um fiasco gigantesco para os Estados Unidos, né? Perderam a guerra lá, perderam vidas e foi ridículo. Então, assim, as pessoas estavam utilizando e aí o Nixon falou, estão associando o uso da cannabis com a falta de propriedade para ir lá para a guerra, então vamos proibir isso, vamos tentar dar uma inibida nessa questão aí. Aqui já no Brasil a história é diferente, porque a gente não tinha aquele efeito hippie tão forte. Tinha também, mas não teve aquela pauta da guerra. Aqui, no caso, a cannabis, a utilização foi direcionada aos indígenas e aos negros. Então isso acabou também travando muita coisa, e sempre associando a utilização deles com indígenas e pessoas negras. E aí acabou também a sociedade trazendo esse tipo de informação errada, né, sobre isso, e traz até hoje. Então as pessoas começaram a ter esse tipo de preconceito lá de trás, né? E o produto está aí hoje, né? É engraçado que, assim, ninguém falou do álcool, ninguém falou do cigarro, que faziam propaganda e lá vão ter na televisão, né? E qual é o benefício do cigarro, da nicotina? Então, assim, não é meio hipocrisia falar que, então vamos liberar o álcool, vamos liberar o cigarro. Mas maconha não, porque é porta de entrada. Porta de entrada, eu já vi vários estudos aí falando que a cannabis, a utilização dele bem utilizada, é uma porta de saída para drogas de efeitos bem psicoativos. É uma porta de saída e não de entrada. Para mim, porta de entrada exatamente isso. Eu achei incrível. Até alguns países, aliás, os países, isso que eu estive pesquisando, achei interessante. Países que liberaram para uso medicinal ou uso terapêutico, o índice de pessoas que faziam uso de drogas
químicas, mas caiu assim incrivelmente. Achei isso muito interessante. Sim, porque ele vai atuar no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema que foi descoberto há pouquíssimo tempo. E assim como no século XX a medicina revolucionária da época foi o advento dos antibióticos, por conta também de guerras, agora a descoberta do sistema endocannabinoide vai ser o sistema do futuro, assim. Foi descoberta na década de 90 esse sistema, 92 para ser mais preciso. E tem vários estudos aí agora vindo à tona. Eu fiz uma pesquisa rápida, eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Eu fiz uma pesquisa no PubMed com a palavra cannabis para saber quantos estudos tem até hoje que já fizeram e publicaram só no PubMed. E tem mais de 26.600 estudos, né, falando da cannabis. Uau. Já é muito. E os estudos começaram forte a partir de, quer ver, ó, tem uma data de estouro aqui, que faz assim, né, a curva, de estudo, em 99 e 2000, Foi é um negócio muito novo, foi agora. Então tem muita coisa recente chegando, tem muitos estudos sendo feitos, vou até citar um nome aqui. O que acontece? Voltando um pouco lá no tempo, década de 60, Rafael Mecholan, um israelita, ele é um professor, é um chefe do centro de pesquisas de dor da Universidade de Medicina Hebraica lá de Jerusalém. E ele fez foi ele que isolou pela primeira vez o THC, porque ele pensou assim, a morfina é isolada do ópio e já faz mais de 200 anos. A cocaína foi isolada da coca, da folha da coca, e isso já tem mais de 150 anos. E ele estava tentando fazer essa purificação, puxar esse tipo de informação da cannabis, mas conseguia. Por quê? Porque quando você faz da morfina, a cocaína, você consegue extrair ele em forma de sal, então ele é mais fácil. Agora, como eles são alcaloides, eles conseguem precipitar em forma de sal. Agora, a cannabis não, a cannabis tem que ser feita em forma de óleo, e não tinha tecnologia na época para fazer uma extração tão eficiente. E hoje a gente já tem isso. Então a gente já vem com uma carga científica, uma carga de informação muito boa para fazer a extração e a purificação dosada na ponta da unha para exatamente aquele tipo de patologia. Então, como eu falei, né, ele isolou o THC, e hoje a gente consegue isolar o THC e o CBD, que são os dois produtos que a gente vai trabalhar no óleo da cannabis de acordo com a patologia. Então, aí como funciona? Só para entrar na parte legislativa, o Brasil ele está abrindo as portas para importação e não para produção. Teve a PEC, né, 399, então é para importação e não produção. A gente não tem como produzir aqui, mas a gente consegue importar o extrato e fazer a administração dele aqui por meio das indústrias farmacêuticas. Isso é um problema, porque assim, o Brasil tem um terreno gigantesco, é caríssimo, sai muito caro. Então, se a gente poderia muito bem produzir aqui o produto, produzir a planta, fazer a extração, a gente tem empresas para isso, tem tecnologia, é só o governo dar uma apoiadinha nisso que dá tudo certo. Só que eles fizeram, não vai plantar nada aqui, você traz o óleo de fora e aqui você faz a utilização de acordo com, né, a produção dos produtos de acordo com o que você quer aqui. Só que o problema olha o dólar quanto tá. A importação já não tá fácil. Aí veio a Covid, dificultou tudo. Então, assim, tá muito, muito caro. É mais de R$2.000 um tratamento para quem tem, por exemplo, autismo, fibromialgia, esclerose múltipla. Então, assim, dores crônicas, quando acompanhado principalmente de câncer. Então, ficou muito caro para pacientes que realmente precisam disso. Epilepsia tem resultados incríveis. Então, assim, as pessoas dificultaram alguns processos e poderia beneficiar milhões de pessoas, né? Hoje falam de 10 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas com o uso terapêutico da cannabis. O que é o uso recreativo, já que eu citei o uso terapêutico? O uso recreativo é como você sai pro bar aí para tomar uma dose de cerveja, isso é recreativo. Ou você tá indo no bar, eu vou aqui tomar meu uísque porque vai fazer bem. Não vai. O álcool não tem esse tipo de efeito benéfico. Aí você fala assim, mas o vinho tem. Tá, mas não é o álcool. Aí são outras substâncias presentes no vinho
que vem da uva, que aí sim tem o seu efeito. Mas o álcool, o etanol presente aí na bebida, não tem efeito benéfico nenhum para o seu corpo, muito pelo contrário. E a gente aceita numa boa, né? A pessoa fumar um cigarrinho também aceita numa boa. Então, assim, são coisas que é estranho. Aí você pensa, pô, será que não dá para extrair, então, o etanol para que ele vire alguma coisa benéfica? Não, esquece, não tem. Será que não dá para extrair alguma coisa? Não tem. Será que tem alguma coisa do cigarro, uma nicotina que eu vou usar para não sei o que? Então, não tem, não vai ter. Então, assim, a gente sabe que faz mal. E mesmo assim as pessoas acabam... E cientificamente comprovado também, né? Também. Exatamente. Ó, aí, Jéssica, aí a gente pode ver como que as pessoas estão realmente cegas por crenças, né? Ou às vezes ficam cegas mesmo porque não quer ver o que está na frente dos olhos. Tanto para algo bom, como também para algo extremamente prejudicial, as pessoas estão cegas. Então, sim, exatamente. Né? Então, que bom que nós estamos entrando numa onda de pessoas que estão trazendo, assim como você, embasamento científico e embasamento... Bem, primeiro é bom a gente saber que é algo muito recente e que se nada for feito, se ficar nessa onda bem lenta aí, vai levar de 6 a 8 anos para se tornar público, para que as pessoas falem, realmente, olha, é verdade. Então a gente pode encurtar isso, porque literalmente está salvando vidas. Aliás, eu vi um vídeo da nossa da nossa ex-presidenta, a Dilma Rousseff, agradecendo a ciência, um vídeo no canal do YouTube dela, agradecendo a ciência por essa descoberta, porque agora ela passou a fazer uso na mãe dela, e a mãe dela, de um tempo para cá, passou a ter vida, coisa que ela não tinha há muito tempo. Então você vê, né, a nossa ex-presidenta dando uma declaração tão forte assim, né? Exatamente. É engraçado que o orçamento para a ciência reduziu nesses últimos anos, tal. Então tem uma parcela de culpa também o governo, né, por não fazer esse incentivo. Vai governo, troca governo, a coisa começa a ficar meio travada. É legal você falar isso porque, assim, eu lembro quando teve a polêmica, quando o Bolsonaro falou sobre agora eu não vou lembrar direito a pauta, mas era assim, a via de administração via anal para um medicamento, né? Agora vai todo mundo... ozonioterapia, via retal. Agora vai todo mundo... Ele fez uma piadinha lá, né, com o negócio da via de administração retal. A via de administração retal, para quem não conhece, ela é super eficaz quando você vai introduzir gás que leva ao princípio ativo. Eu só estou dando uma travada aqui para falar um pouco dessa ozonoterapia, porque você citou o presidente, aí quando o Bolsonaro falou sobre injetar ozônio no reto, as pessoas ficam assim, vai ficar injetando. Mas é assim, gente, tem a indústria farmacêutica faz glóbulos, faz produtos para serem inseridos no ânus, apesar de ser, nossa, que esquisito, mas é uma via de administração super irrigada com sangue e ela vai direto para a corrente sanguínea e não tem efeito colateral porque não vai passar para o fígado, não tem aquele efeito de primeira passagem, então vai direto é igual sublingual, ele vai direto para a corrente sanguínea e vai fazer o seu efeito. É que falar disso é um pouco polêmico, é meio esquisito, ninguém escuta falar disso daí, eu fiz inseri Novalgina lá porque eu estava passando mal via retal. Mas os gases, a ozonoterapia, ela é muito eficaz, porque às vezes qual é a via de administração mais usual? Seria tirar o sangue, você ozonizar o sangue e inserir de volta ou no seu sangue mesmo, ou via intramuscular. Mas isso pode gerar alguns problemas, porque é muito invasivo e é muito lesivo. Agora, se você fizer a utilização dele via retal, é excelente. Agora sim, as pessoas ouviram ele falar isso e já vieram com uns preconceitos, mas porque não sei o que, vai colocar no rabo. Calma, gente, não é isso não. É uma via de administração. É via de administração. Então, assim, o pessoal é complicado. É igual o teste para saber se o exame de próstata. A galera tinha mó fuá também. Aí teve que o governo fazer várias propagandas incentivando a galera a fazer o exame, porque realmente é um exame eficaz com relação ao aumento da próstata, né, a hiperplasia prostática. Então, assim, tem muita coisa que... Eu falando com meu pai aqui, você pensar 30, 40 anos atrás, o pessoal não usava cinto de segurança.
não usava cinto de segurança no carro, entendeu? E hoje, chegou, tá, entrou no carro, popô, cintinho, entendeu? Então, não assim, usava capacete. Não, tava nem aí. Tava nem aí. Tava nem aí. São conceitos que a gente vai mudando ao longo dos anos, é devagar, mas a sociedade vai absorvendo. Só que os órgãos públicos têm que ajudar também, caramba, que se não ajudar, pô, quem que vai ajudar? Ainda mais eles que estão na linha de frente falando isso, né? Aparecendo todo dia. Mas foi só um adendo aqui para falar disso que eu achei interessante, quando você citou o presidente. Com certeza. Foi bom. Mas voltando, né? Alguém perguntou aqui sobre a utilização da cannabis com relação ao combate ao câncer. Eu fiz uma pesquisa bem interessante. Tem um produto do nosso próprio corpo que se chama anandamida. E ele atua junto com alguns receptores vaniloides, uns receptores aí do nosso corpo. Nosso corpo está cheio de receptor em todas as células, assim. São proteínas que absorvem tudo que você jogar ali. E cada receptor é aquela questão chave-fechadura, né? Você tem a insulina, você usa a insulina vai, ela entra no receptor e faz o seu efeito. Vamos partir dessa ideia. E isso acaba ajudando na destruição das células cancerígenas. Pois bem, o CBD, ele aumenta o nível circulante da anandamida porque ele bloqueia a enzima que degrada ela. E a anandamida, ela é utilizada, ela combate, né, ela auxilia no combate à destruição das células cancerígenas. Então o CBD vai acabar auxiliando também no combate ao câncer, por vias indiretas. Né? Ele potencializa os efeitos que o nosso próprio corpo já tem. Falando em nosso próprio corpo já tem, a utilização do CBD ou do THC não é uma coisa estranha para o nosso corpo. O nosso próprio corpo produz produtos análogos, né, que são análogos, produtos que são bem parecidos ao CBD e ao THC. E ele vai atuar nesses receptores canabinoides, os receptores que o nosso próprio corpo já tem. E ele, como eu falei, né, os receptores, eles foram descobertos há pouco tempo atrás, e eles pautam vários tipos de via do nosso corpo. Eles controlam muita coisa, controla sono, controla fome, controla ansiedade, controla dor, controla inflamação. Então pensa, aí eles descobriram que esses receptores, quando você ativa ou inibe eles controlam esse mundaréu de coisas. Agora, a questão é, quais são os produtos que eu posso ativar esses receptores e não vai ter o efeito colateral, no caso o efeito psicoativo do cannabis. E aí foi por isso que eles descobriram que o CBD ele tem a sua grande importância. Falando um pouco da diferença entre o CBD e o THC, que são os dois produtos chaves no processo de produção do nosso óleo aqui, do óleo de cannabis. Bom, vamos lá. O CBD ele não tem o efeito psicoativo, já o THC tem. Tudo bem. O CBD promove o relaxamento. Já o THC, ele ameniza dores crônicas. Tranquilo. O CBD é utilizado em epilepsia, artrite, Parkinson, insônia, e ele, agora que vem a questão, não causa dependência. E segundo, ele é um antagonista do THC. Então ele meio que compete com o mesmo receptor do THC. Aí você vai pensar, então por que não faz só uso do CBD? Só do óleo do CBD? E tudo bem. Porque você também, dependendo da patologia, você precisa também do THC. A legislação americana, a legislação canadense, as legislações europeias, quem tem essa legislação mais bem pautada na ciência, permite a concentração do THC, que esse sim tem um efeito psicoativo mais intenso, eles permitem uma concentração de no máximo 0,3%. Para você atingir esse 0,3%, não vai ser na esquina que você vai conseguir tirar um extrato e fazer essa dosagem. Precisa de um equipamento, precisa de uma indústria, precisa de uma infraestrutura para que seja feita a extração minuciosa desse ativo. Para aí você tem o efeito do CBD junto com o THC. Posso ter óleo só com CBD sem efeito psicoativo? Pode. Posso ter o CBD com uma dosagem menor de THC para que eles vão atuar de forma sinérgica, né, promovendo o relaxamento e amenizando dores crônicas, provavelmente pessoas que estão num câncer e tal, né, câncer, fase terminal, já está bem debilitado? Perfeito, dá para fazer. Só que quem vai fazer isso? É você ir na esquina e fumar um negocinho? Não é assim, porque a gente acabou de falar que isso é efeito recreativo, você nem sabe o que você está pondo para dentro. E outra, os óleos, eles
você tem uma planta modificada, você tem uma extração muito bem elaborada para que seja feita o óleo de cannabis, e aí sim você sabe exatamente a concentração que tem ali para utilizar para aquela patologia do seu caso. Qualquer médico pode indicar, tá? Isso eu até falei, acho que na live com a doutora, eu falei que tinha médicos especialistas nisso que poderiam indicar o cannabis, mas não é. Qualquer médico pode fazer a prescrição, tá? Mas a diferença tem médicos que sabem como prescrever, que sabem da utilização dele, sabem onde achar, e tem médicos que não têm esse tipo de conhecimento. Então, vai de cada médico. Então, se ele está antenado ou não na ciência contemporânea, né? Porque tem médicos que param de estudar quando saem da faculdade. Tem bons profissionais e tem isso em qualquer lugar, né? Tem bons profissionais, tem ruins profissionais. Profissionais não muito bem, que não vão atrás do estudo depois que sai da faculdade. Isso é normal em qualquer área da vida. Não é porque o cara é médico que o cara é Deus. Calma aí, gente. Tem médicos que pararam no tempo. Tem médicos que pararam no tempo. Tem terapeutas aí dando lavada em médico. A gente vai falar hoje a gente vai falar hoje também das terapias vibracionais, dos florais vibracionais quânticos, e tem muitos terapeutas aí, estão há anos-luz na frente de médico. Não precisam nem fazer faculdade de medicina para entender isso. E tem médico que nem sabe o que é. E então, um detalhe aqui que eu tenho, que eu ouvi Dr. Deepak Chopra, eu ouvi Amit Goswami, eu ouvi Joe Dispenza falando, eu ouvi, olha, aquela turma inteira lá do Joe Dispenza, inteira falando, ou seja, os caras crânio do século XXI, chamando a medicina alopática, esse é o termo que eu escutei cientistas dizendo, o velho padrão de tratamento. Esse foi o termo usado, o velho padrão de tratamento. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente você falou dos moduladores. E os moduladores frequenciais energéticos, ou frequenciais quânticos, porque quântico significa energia, é exatamente o que a ciência atual descobriu que nós, seres humanos, e cada parte nossa, assim como de tudo que há ao nosso redor e no espaço afora, tudo é 100% energia, nada é matéria. Nada é matéria. E olha que nós nem fumamos para falar a respeito disso, não é coisa de maluco não, hein? Isso aqui é pura ciência. Então, é interessantíssimo. Então, Jéssica, você quer me dizer então que nós temos uso terapêutico com embasamento frequencial também, né? Que legal. Coisa literalmente de ponta mesmo, né? Ciência de ponta. Então, manda ver que eu tô bem... Tá demais essa live, viu? Tá demais. Obrigado por trazer esse conhecimento e compartilhar conosco aqui qual a diferença do uso recreativo para o uso terapêutico e para o uso medicinal. Qual é a diferença da extração? Se nós aqui no Brasil estamos plantando, aliás, acabei de descobrir que não estamos plantando, vou ter que passar o trator ali na plantação, mas tudo bem. Tô brincando. Então, é muito interessante, viu? Obrigado por estar compartilhando a ciência e por estar compartilhando assuntos tão fresquinhos com a gente que, se não fosse você, talvez eu, particularmente, levaria, sei lá, só Deus sabe quanto tempo para ouvir o que eu estou ouvindo aqui de você hoje. Obrigado. Manda ver. Esse tipo de informação a gente não vai ver na TV, né? Não vai passar na Malhação, né? Porque tá carregado de alguns preconceitos, vai ser difícil quebrar essa... Quer dizer, a gente já tá quebrando, né? Esses paradigmas, porque assim, falou em cannabis, Cannabis é um termo bonito, agora falou maconha, o que a pessoa associa? Tráfico de droga, favela, prostituição, já vem puxando uns negócios que não tem nada a ver, sabe? Que não tem nada a ver, porque assim, a cannabis que a gente está falando aqui é a extração do óleo dela. O uso recreativo vai entrar em outra pauta. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando da liberação dela, poderia ser, né, o plantio aqui em território nacional para a produção do óleo de cannabis, né, o CBD e o THC, purificado, para que tenha um uso terapêutico e bem controlado isso. O que acontece é o seguinte... Mas vou falar uma coisa, olha, ainda não está aqui no Brasil o plantio, porque vem de fora, e se vem de fora vem em dólar, e se é cotado em dólar,
pode ter certeza que, olha, eu nem sou político, então eu posso mesmo falar isso, porque eu nem discuto política, nem, olha, eu vou te falar uma coisa, nem nunca votei para ninguém, porque nunca achei que ninguém merecesse. Então posso falar, pago os meus impostos e posso falar. Alguém lá de dentro certamente tem empresas lá fora e quando o dólar sobe um pouco mais, a gente está falando de milhões e milhões ou bilhões que alguém daqui do Brasil ganha por conta do que vem de lá de fora, porque está no dólar. Então, certamente... Não é de interesse nenhum da empresa, das indústrias, que você plante a cura no jardim da tua casa, né? Que plante uma coisa que é tão barata no jardim da tua casa. É assim, lógico, a gente falou dos processos produtivos, de purificar, mas também do uso recreativo. Agora vamos falar um pouco sobre o uso recreativo dela. Eu vejo muito... Engraçado citar isso, né? Engraçado, vê aí os gráficos de acidentes de trânsito causados por pessoas embriagadas. E vê quantas pessoas perdem a vida por ano por conta disso. E depois faz um paralelo com as pessoas que estão usando a cannabis em forma de recreação. É ridículo, assim, não faz sentido, sabe? Então as pessoas torcem o nariz para uma coisa, só que em contrapartida tem um outro dado aqui gigantesco consumindo os jovens do país, né, com questão de acidente. Não só isso, mas morrer é um efeito grave, mas perder um membro, perder uma perna, perder um braço, isso daí gera custos para o governo que são irreparáveis, né? A pessoa vai ficar lá utilizando o sistema de saúde público por conta de uma liberação que o próprio governo fez. O próprio governo libera o álcool e o cigarro, e isso tem a ver com algumas mortes que poderia ser evitada, e isso gera custo para o próprio governo. Então, assim, uma redundância meio esquisita. Uma pergunta, você falou do álcool e do cigarro. Eu falei alguma coisa aí sobre, chamando o pessoal para cá, só me corrija aí. O Ministério da Saúde aprova, ele assina a venda de cigarro e de bebida alcoólica? Eu acho que está mais para o Ministério da Fazenda, da Saúde eu acho que não, mas eu posso até procurar isso daí, porque nem passou pela minha cabeça procurar esse tipo de informação, porque assim... qual que vai ser o embasamento científico para o Ministério da Saúde, que é tão chato, a gente já sabe, tão crítico, liberar um negócio desse? Então acho que é como se fosse alguns produtos que não tem a posse do Ministério da Saúde, deve ser algum outro órgão que regulamenta isso, né? Então acredito que não tenha nada a ver com o Ministério da Saúde, porque talvez se fosse por eles, não liberaria. Anvisa libera droga, libera o cigarro? Não tem, né? Eu acho que não entraria esse tipo de informação, mas o Ministério da Saúde aprovou o uso da cannabis ou do canabidiol, isso sim. Sim, ele fez a aprovação, inclusive faz bastante tempo que, na verdade, que está liberado a utilização do óleo de cannabis para uso terapêutico. É que o acesso é muito difícil, não são todos os lugares que você acha, não são todos os médicos que sabem disso, e não é todo mundo que tem dinheiro para pagar isso, para pagar esse tipo de produto. E antigamente a gente precisava de uma liminar para importar, alguma coisa meio chata assim. Agora está um pouco mais tranquilo para importação, mas o preço ainda inviabiliza todo o negócio, né? Acaba sendo muito burocrático. Exatamente. Muito burocrático, muito burocrático. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Perguntaram se... Deixa eu ver aqui. Se uso em criança... os estudos estão vindo aí com força com relação à utilização deles principalmente para autismo infantil, o óleo de CBD com THC, então interessante, pesquisas muito boas aí vindo forte para esse tipo do transtorno do espectro autista. E a gente vai citar aqui também que a terapia vibracional quântica, você que é terapeuta, você que é nutricionista, que não tem como fazer a prescrição desse tipo de óleo, fez um curso lá e falou, agora eu vou ter que indicar um médico para indicar esse tipo de produto, porque eu não tenho como
fazer esse tipo de receituário, porque o óleo de cannabis ele é um receituário branco de 2 vias, é igual antibiótico. Quando você vai na farmácia pegar uma amoxicilina, antigamente era liberado, né? Você chegava lá e pedia no balcão. Hoje em dia precisa de um receituário de 2 vias, assinado, tem um livro preto lá na farmácia, é um negócio mais chatão assim para conseguir. Por que é chatão? Porque as pessoas abusavam do antibiótico, tomava tudo errado, tomava, ia beber lá, né, ia sair, tomava 1 dia, 2 dias, depois parava, e aí o antibiótico não fazia mais efeito, eles precisam produzir um antibiótico mais forte, para evitar esse tipo de festa do caqui, eles falaram, acabou, agora só com receituário assinado pelo médico, 2 vias, então a cannabis vai ser exatamente igual, né, com essa restrição, porque por conta também do THC, da presença do THC, que o Ministério da Saúde, a Anvisa, ela vê como um produto. Vê se fui eu que travei aqui. Quem que pausou? E aí? Eu tô funcionando? Será que aconteceu, hein? Voltou? Voltou. Tá ótimo. Pausado. Parece que pausou. Eu não sei se foi o seu ou se não foi o meu. Ou se não foi ninguém, porque às vezes pode estar acontecendo nessa. Aliás, na quarta-feira, eu tive uma live com o doutor Emília Pinheiro, e nós não estávamos conseguindo ver as mensagens. A hora que encostava numa mensagem, sumia tudo. Nossa. Ó, estão fazendo uma pergunta aqui, ó. Conspiração, certeza. Para quem faz tratamento oncológico, é indicado? É bom? Exatamente. É o que a gente falou da anandamida, né? O que acontece? A anandamida, ela é um produto, né, produzido pelo nosso próprio corpo. Eu até fiz uma anotação bem interessante. A anandamida vem do sânscrito, significa felicidade, significa alegria. E ela foi descoberta em 92, uma substância produzida pelo próprio corpo, que ela se liga aos receptores canabinoides, que são os receptores que foram descobertos agora aí, né, há pouco tempo. E o CBD, ele aumenta os níveis circulantes da anandamida. E a anandamida, junto com outros receptores, elas se ligam, né, e acabam ajudando na destruição de células cancerígenas. Então, indiretamente, o CBD acaba ajudando bastante para pacientes oncológicos. Tem várias pesquisas muito boas aí do óleo utilizado para combate ao câncer. Então, é bem legal. Que legal. Olha, estão perguntando também se tem contraindicação ou restrição para idades. Veio até uma afirmação, não tem restrição de idade. Você sabe dizer para mim se tem ou se não tem restrição de idades? Olha, tem várias pesquisas vindo forte aí, né, com relação tanto ao uso de crianças com espectro autista e fazendo, inclusive para quem crianças com epilepsia, uns resultados fantásticos, assim, muito, muito bons. E também para fibromialgia, que normalmente quem tem fibromialgia são pessoas mais idosas. É lógico que tudo tem o seu efeito colateral. A gente não está falando aqui de um produto santo também, né? Ele tem o seu efeito psicoativo, desde que o seu efeito benéfico, desde que seja feito o bom uso dele. Porque determinadas patologias precisam de determinadas concentrações. Não é para todo mundo que é indicado. Então, assim, às vezes a pessoa não se adapta direito ao uso do óleo de cannabis. Então, precisa ser muito bem estruturado
particular para cada tipo de pessoa, para cada tipo de patologia, e isso quem vai descobrir vai ser o médico, com observação, ó. Então, num range grande de crianças aqui, 1.000 crianças, a gente descobriu que 990 fizeram uso e tiveram um benefício extraordinário, mas esses 10 aqui que ficaram, tiveram os efeitos colaterais, a gente teve que parar a pesquisa. Os benefícios superam o risco? Essa que é a grande questão. Faz sentido usar frente aos riscos? O risco é um risco que dá para controlar? Beleza, então libera. Pode ser ok, libera. Ah, não, o risco, nossa, ó, risco de morte. Essas 10 pessoas aí ó, ficaram mal pra caramba. Então, assim, mesmo sendo uma parcela pequena, eles falam, pô, o risco é muito grande com relação ao benefício. Tem um benefício muito bom, mas a gente observou aqui que tem que dar uma melhorada em algumas coisas, tem que saber o que está pegando aqui. Então, a ciência, ela tá aí para isso, né? Ela faz esse tipo de análise. E isso leva tempo, é a longo prazo. A gente falou aqui, né? As pesquisas novas vindo aí de cannabis, a partir de 99, 2000, são as primeiras pesquisas. Não as primeiras, mas veio mais pesquisas com força, assim, com relação a isso. Então é muito recente. E naquela época, a gente não falava muito de fibromialgia em 2000, 2001, não sabia o que era fibromialgia. Autismo, para mim, falavam de autismo, tinha só aquele espectro único. E espectro, o que é um espectro? São variações, e tem mais de 100 tipos de variações do espectro autista, porque é muito particular de cada pessoa, de cada criança, de cada adulto, enfim. Cada um tem a sua nuance, e para cada nuance vai ter a sua conduta médica, a sua conduta terapêutica particular, né? Com certeza. Você sabe que, olha, a Diva Cordeiro está dizendo que é excelente para Parkinson e Alzheimer. Realmente, eu vi um vídeo de um médico com um senhor com Parkinson, e o senhor, ele tremia muito, era assim, era o rosto, era o corpo, era tudo, ele até se desdobrava, assim, né, ele se retorcia até. E aí o médico dele colocou ali uma gotinha, 2, sublingual, aí em questão, assim, de segundos, ele já foi se controlando, foi sentando no sofá, foi olhando a mão, assim, ele, uau, eu tô sentindo parece as mentira, minhas né? mãos. Parece mentira. E aí, depois de 3 minutos, ele tô com fome, né? Ele falou até, né? Tipo, também, né? Então, assim, incrível. E recente eu vi um noticiário, o pessoal aí vai... Aliás, quem estiver gostando, gente, vai deixando o coraçãozinho aí, faz a coisa subir mesmo. Quem estiver gostando, coloca aí, ó, nota 10, escreve aí 10 pra gente saber que vocês estão com a gente, que o assunto tá interessante, que o assunto tá bacana. Coloca aí 10, 10, 10, ou põe uma folhinha subindo aí, põe uma folhinha subindo aí. Eu vi um casal com uma criança com epilepsia e quão bem estava fazendo isso, tipo, parece que a criança tinha em torno de 50 ataques por dia de epilepsia, ou seja, ficava convulsionando o dia inteiro, né? Dormindo e acordado. Ó, pessoal, aí 10, 10, 10, maravilha, isso aí mesmo. Gente, olha, vou entrando, sejam sempre muito bem-vindos, a gente fica muito contente com vocês aí, viu? Muito obrigado. E aí, depois esses ataques de epilepsia caíram assim para 1 ou quase nada na semana, ou seja, devolveu a vida para essa criança, devolveu a vida para os pais, como devolveu a vida também para aquele senhor. E eu vi esse. Então eu estou falando do que realmente eu vi. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi nenhum amigo meu bater no carro porque amigo, colega, desde a época de faculdade, de escola, as folhinhas subindo aí, ó. O pessoal incorpora o personagem mesmo. Isso aí, gente. Eu nunca vi amigo meu bater no carro, brigando, entendeu? Eu vou te trazer bem assim, olha, porque o pessoal que eu trago, que eu lembro do pessoal que fuma coisa e tal, é o pessoal que quer paz e amor. Paz e amor. E quando eu me lembro de pessoal de faculdade, eu me lembro daquele pessoal, assim, aqueles que fumavam mesmo, era aqueles que estavam ali, que em vez de ir para as bebedeiras, para as bagunças, estavam ali, fumavam e ia ler um livro,
sabe? Ia relaxar, ia tranquilizar, ia filosofar, tinha ali uns 4, 5, e aí o assunto ia longe, sabe? Coisa bem harmônica, tranquila. Cara, vou te falar assim, olha, eu sou bem a favor mesmo de que a coisa continue mesmo com esses estudos, até porque nós temos, cada um de nós, quer você queira, quer você não queira, você tem células que recebem, que foram feitas, se você acredita no Criador, o teu Criador, fez células em você para poder receber mesmo o princípio ativo da maconha, que é o dito mais popular, né? Se a gente fica falando muito aqui cannabis, canabidiol, as pessoas às vezes, cannabis, eu nem sei o que é isso, canabidiol, mais alguma coisa que inventaram aí. Não, vamos falar do que vocês já ouviram, maconha, é disso que nós estamos falando. Você tem células que estão ali esperando esse princípio ativo, células em órgãos, células em sistemas, no seu corpo comum. Olha, e algo muito recente foi encontrado. Como muitas coisas hoje, a ciência do século XXI vem descobrindo coisas incríveis. Eu vou te falar, quase tudo que está nos livros, inclusive nos livros de história, está tudo errado. Sabe, as crianças nas escolas ainda estão aprendendo tudo errado. E ainda vai levar alguns anos, de 6 a 8 anos, para o que, principalmente o que a física quântica traz como sendo verdade. Então, eu vou falar aí, olha, se você está aí de mente fechada e se você ainda está aí fazendo parte do velho padrão, porque a velha ciência, a ciência do século passado, somos muito gratos a todos, porque graças a todas as procuras e procuras de respostas para os porquês, graças a eles chegamos aonde nós estamos hoje. Mas a ciência de hoje sabe que estava quase tudo errado. Então, abra a mente, porque hoje nós vivenciamos um novo mundo. E este novo mundo vai sobreviver, vai ter uma vida melhor quem se tornar um novo humano. Então, se você continuar no velho padrão, você vai continuar sofrendo muito. Um novo mundo requer novos humanos. Então, venha e vamos continuar nessa live incrível. Jess, muito obrigado, viu? Tô gostando. Não só eu, mas olha, o pessoal agora comentando, falando bastante. Cara, muito legal ver o pessoal interagindo assim, viu? É muito interessante. Jess, como sempre, excelente nas colocações. E o convidado muito assertivo também, muito obrigado, viu? Tô apaixonada com a cannabis. Quem que tá falando aqui? Iara Coelho Ferraz. Maravilha, Yara, muito bom ter você aqui, viu? Tá, gente, ajuda esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, o Yuki Pepita, eu acho que é isso aí, Yuki Pepita tá perguntando. Sim, exatamente, a esclerose lateral amiotrófica é uma condição onde a pessoa ela fica debilitada, extremamente paralisada, porque é uma doença autoimune, né, uma síndrome autoimune no qual a pessoa acaba perdendo os movimentos das mãos, dos pés, do corpo todo. Era a doença do Stephen Hawking, do físico, e também é uma doença de um guitarrista que eu gosto muito, que eu até citei na live com a doutora Marta, que é o Jason Becker. Gosta de rock aí, quem tá no meio do rock and roll. Eu tô com uma guitarra ali atrás, ó, quem consegue ver, né, eu gosto bastante. Então, falta de uma, eu tenho 3. E como é que chama aí? Como é que chama? O nome dele é Jason Becker, tem no YouTube, inclusive, e ele tem essa síndrome. Ele foi cotado na época, na década de 90, para tocar no Whitesnake, para substituir, inclusive, estavam falando que ele ia ser o novo Van Halen. Então, assim, o cara ia ser o melhor do mundo. Com 20 anos, 19 anos, o cara já tocava, fazia tudo que tinha que fazer, tocava guitarra jogando ioiô, tem até vídeo no YouTube ele fazendo isso. Então o cara assim, gênio. E ele teve esse problema, parou tudo, essa é a esclerose lateral amiotrófica, parou todo o corpo dele, e ele, em vez dele ficar lá, tô ruim aqui, muito pelo contrário, ele desenvolveu um sistema que ele conseguia falar com o pai dele, e ele conseguiu escrever músicas através do olho, assim, ó, olhando a guitarra, olhando um computador, fez um negócio lá, e
tá escrevendo álbuns de guitarra até hoje. Uau. Ele me chama, contrata os guitarristas para tocar o que ele escreve lá e fala, meu, faz isso daí, eu vou assinar embaixo. Então o cara lança álbum, ele lança álbum atrás de álbum. E o cara tá lá todo travado, não fala, nada, só se expressa com o olho e tá vivendo. E ele faz piada, inclusive, é engraçado, né? Os caras tá feliz da vida. E a gente com tudo que tem aí reclamando, né? Quando bate o dedinho na ponta da cama. É engraçado. Alguém perguntou sobre o Dial Quantic, né? Os produtos da terapia vibracional quântica. O que acontece? A gente citou aqui das alternativas. Quanto tempo que a gente tem de live aí para fazer? Será que ele para ou não? Ela para a live aqui ou a gente tem um tempinho? Não, como assim? É que deu uma travadinha aqui. Às vezes dá 1 hora e ele para a live e tem que abrir outra. Ou aqui não acontece isso? Não acontece não. Aqui é liberado. Enquanto o pessoal estiver aqui com a gente, enquanto o pessoal estiver entrando e dando boa noite, o pessoal aqui, olha, aliás, olha, uso cannabis na minha cachorra que tem epilepsia. E diz aqui que tem resultados incríveis. Thaís Regina Fernandes, do Brasil. Eu tava usando o spray que eu usava na minha cachorra, eu tava usando no meu pé também, porque eu tava com uma inflamação lá. É spray porque assim, é bicho, a gente também é bicho. O cachorro também é mamífero, assim como no ser humano. As drogas, os produtos são testados em animais, querendo você ou não, eles são testados. A indústria faz isso porque faz parte da ciência, fazer alguns lógico, hoje em dia tem todo um protocolo assim, absurdo para fazer teste em animal, não é que o bicho tem que ser muito bem tratado o bicho, porque assim, você tem que usar quando o animal, quando a pessoa está em plena saúde para fazer uma pesquisa sobre aquele produto, ela não pode estar debilitada, senão vai dar problema na pesquisa, então aquele bicho que é testado, ele tem a vida de rei ali. E lá fora, inclusive, né, Estados Unidos, no Canadá, eu tô falando também do Canadá porque eu morei lá e eu vi isso no metrô. Então eu recebi um jornal falando assim, participe você também, pesquisa clínica, ganhe $3.000. Falei, podia ter no Brasil. Porque no Brasil é proibido dar dinheiro para as pessoas participarem de pesquisas, e lá não. Lá é liberado. Então você participa de uma pesquisa clínica, você vira um sujeito de pesquisa, vulgo, cobaia, e ganha uma graninha por isso, e depois você fica relatando lá o que você teve de efeito colateral com a droga. Isso é normal lá fora, aqui dentro a gente acha esquisito, mas lá é normal. E falando das terapias vibracionais, para quem não está familiarizado com o tema, terapia vibracional, como eu falei, somos bichos, os cachorrinhos também são bichos. Do que a gente é feito? Somos feitos de matéria. O que é matéria? É o que você consegue ver e o que você não consegue ver, que são as moléculas, os átomos. Então a gente, pegando o microscópio e indo lá dentro do nosso corpo, a gente consegue ver que somos formados de várias moléculas e vários átomos, carbono, oxigênio, hidrogênio. Então tá tudo lá, é um conglomerado de massa atômica. E cada substância, vamos dizer assim, cada organismo, ou até substância mesmo, vamos falar da testosterona ou da insulina. Ela tem uma conformação lá, né? Tem a célula, tem os átomos dela, e ela vibra, ela tem uma certa vibração, porque o átomo, para quem lembra daquele símbolo, né, do atômico, do núcleo atômico e dos elétrons rodando em volta, aquilo lá não fica parado, aquilo não é travado, aquilo lá está lá, né, circulando, rodando, e está em movimento, e aquilo tem uma frequência vibracional que é medida em hertz. E são ciclos por segundo, né? Quantos ciclos por segundo que aquela molécula, aquele átomo faz. Então cada um tem o seu. Se você juntar dois átomos, por exemplo, H2O, que é a água, né? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Vamos puxar lá, primeiro, segundo ano do colégio. H2O, ligações covalentes, aquela coisa toda, né? Ligação polar. E você tem 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, cada um vibra numa frequência, mas quando eles dão a mãozinha lá e fica coladinho, eles vibram numa outra frequência, que é a frequência da água, a frequência daquela estrutura atômica. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz o meu TCC foi lá no Instituto de Pesquisa da USP, na Polícia Civil. A gente queria fazer um estudo para saber quantos por cento de álcool, tinha em cervejas ditas sem álcool. E como é que você faz isso?
você tem que pôr num espectro, né? Num espectrofotômetro. Então você põe numa máquina, a máquina ela vai esquentar aquela substância, vai volatilizar aquela substância, e a máquina vai identificar, de acordo com o ponto de fusão e a sua vibração, se ali tem álcool, se ali tem, vamos supor, se fosse fazer uma medição forense, né? Se tem droga, se tem cocaína, se tem heroína, né? Se tem crack, porque tudo já foi medido, tudo tem uma vibração, tem uma frequência vibracional. E no nosso corpo não é diferente, o nosso corpo ele tem vibração. Os remédios têm vibração, tudo tem vibração e tem um RG frequencial, eu gosto de chamar RG frequencial. E a empresa Fisioquantic, na qual a gente presta consultoria, né? Que você já teve vários convidados dessa empresa, ela desenvolve produtos pautados na terapia vibracional, pautados na vibração. Então, simplificando, eu tenho até um produto aqui que eu vou mostrar para dar um exemplo bem prático, tá? A gente tem aqui o produto Oxyflower. Oxyflower Gel é o mais vendido da empresa pela sua versatilidade e por toda a aplicação que ele consegue fazer. O que esse produto é? Ele é a frequência correspondente ao peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, para quem não sabe, é água oxigenada. Aí você vai pensar, então puseram água oxigenada aqui, e então é mais fácil comprar água oxigenada na farmácia. Mas aqui não tem água oxigenada, ele tem vibração correspondente. Ele tem um mix de florais, de vibrações florais, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que aqui dentro ele conseguiu pegar aquele RG, aquela vibração específica do peróxido de hidrogênio, e pôs aqui dentro. E o veículo carregador dela, né, ele está dentro de um gel, e o gel tem a capacidade de segurar essa vibração, segurar essa frequência. A partir do momento que você encosta isso na pele, encosta isso no corpo, numa ferida, lembra que a gente falou dos receptores, que o corpo está cheio deles? Pois é, o peróxido de hidrogênio vai atiçar aquele receptor, vai fazer aquele seu efeito. Então tudo que você precisa de um oxigenador celular, tudo que você precisa de oxigênio, você pode usar o Oxyflower. Então a gente utiliza ele para feridas abertas, para aftas, para manchas de pele. Então é um produto hiper versátil, assim, a gente usa muito o Oxyflower. Agora, me perguntaram sobre o Dial Quantic. O Dial Quantic também atua em receptores, e vai atuar nos mesmos receptores que o CBD e o THC. Então o Dial Quantic é o óleo da cannabis? Não. O Dial Quantic, o produto, eu não tenho ele aqui em mãos porque saiu, acabou, já pediram tanto que acabou. Então depois vocês procuram aí na internet, se eu gravar essa aula, eu ponho a fotinho dele aqui também para vocês verem. Mas chama Dial Quantic, o frasquinho é bem parecido com esse aqui, mas ele é inteiro verde. Esse aqui no caso é outro produto, mas ele é inteiro verde. E o que tem dentro dele? É um mix de frequências que vão atiçar os mesmos receptores do CBD, né? No caso do CB1, CB2, lá, os mesmos receptores da cannabis sativa. Os mesmos que eles ativam, o Dial Quantic também ativa. Tudo com base em frequência. E essa é a alternativa, pode falar. O pessoal está perguntando se, não sei se você ou se eu já fiz, eu tenho alguns, aliás, é uma mentora minha, que é Elaine Euribes. Aliás, Jess está falando de moduladores frequenciais quânticos, que Elaine Euribes vende, trabalha dentro do teu e-commerce. Elaine Euribes trabalha com os moduladores frequenciais quânticos dentro do e-commerce dela. É algo incrível. E Elaine Euribes vira e mexe está aí, né? Na revista Saúde Quântica. Eu acho que quase sempre está aí dando a sua participação no Congresso Internacional de Saúde Quântica, né? Que tem anualmente lá no Teatro Bradesco, em São Paulo, né? Então, muito forte mesmo. Sim. Conhece, eu conheço, né? A né? Elaine Euribes, eu conheço pessoalmente, a gente já cobriu eventos juntos. Ela fez um evento aqui em São Paulo, eu fui lá com ela cobrir também esse evento. Ela veio no CSTQ, então a gente tá bem alinhado com relação a isso. Ela é bem estudada, ela foi atrás de bastante coisa e espetacular, assim, o que ela sabe é incrível, né? O curso dela também, ela dá umas mentorias, muito boa. Incrível, né? Incrível. Vale a pena acompanhar o trabalho dela. Nós estamos falando aí dos moduladores frequenciais quânticos, e aí entramos no assunto Elaine Euribes. Se quem é aí seguidor da Elaine Euribes, quem gosta dela, quem gosta dessa cientista que é mesmo, né, e pesquisadora que lá no passado, e não num passado muito distante, quando ela diz
que estava ali afundada não, eu acho que ali era só o grande começo da guinada da vida dela. Ela estava ali nos 700 mil reais em dívida e que a vida estava dando só o pontapé, né, de todos os lados, todas as portas fechando, coisa e tal, barará, barará. Eu posso garantir, viu? E olha, talvez a Elaine possa garantir isso da boca dela, mas eu vou garantir isso da minha boca. Eu acredito piamente que fora a ação dela, fora a ação, porque fé sem ação é fé morta, não é verdade? Então, só você acreditar, aplicar tudo, e não ter ação, de nada vale. Eu acredito muito que os moduladores frequenciais quânticos foi um grande marco histórico nessa mudança de frequência vibracional interior dela. Eu tenho certeza absoluta que é uma das coisas que foi a grande chave virada nessa vida dela, que contribuiu bastante. Acredito eu nisso, viu? Com certeza, é uma pessoa incrível, assim, incrível mesmo. Que legal, hein? Aqui, que ótima experiência, hein? Vamos lá, tem bastante perguntas. Para falar mais sobre o Gel Quantic, bom, é basicamente as indicações dele, acho que é legal a gente falar isso, e como utiliza, né? Como todo produto frequencial, as pessoas me perguntam muito da dose. Qual a dose do produto? Gente, é produto vibracional, floral frequencial vibracional, que são esses produtos aqui. Você não tem dose. Isso daqui é frequência de uso, é floral frequencial. Então, quanto mais vezes você utilizar ao dia, melhor. Mas não uma quantidade grande. Você vai utilizar, eu sempre pauto 8 a 10 gotas, 3 vezes ao dia, sublingual. Tá ótimo, porque aí o produto vai entrar no seu corpo, vai fazer o seu efeito, e aí você utiliza ele novamente, 3 vezes ao dia, suficiente, tá? Os efeitos dele no corpo, Gel Quantic, como eles atuam naqueles receptores que eu falei, o CB1 e o CB2, ele vai atuar tanto no sistema nervoso central, quanto no sistema imunológico. Além disso, né, vai ter os seus efeitos que a gente já citou aqui, para Parkinson, para transtorno do espectro autista, para quem tem fibromialgia, dores crônicas, ansiedade, então assim, insônia, perfeito, dá para utilizar tranquilamente. Aí você vai me perguntar, mas eu consigo usar esse produto, eu já utilizo o produto Tarja Preta, eu já utilizo vários outros medicamentos, será que não vai dar problema? Não tem álcool? Aí, não, ele não tem álcool na composição, o produto que tem dentro dele é glicerol, que é o veículo carreador da frequência, é glicerol, não tem problema. Quem tem diabetes também pode usar, não tem problema. Criança usa, bebê usa, idoso usa, tem vários efeitos aqui muito legais para esse perfil de pessoas. E eu já faço a utilização do óleo da cannabis. Posso utilizar o Gel Quantic? Pode. Eu não tenho ainda o óleo da cannabis, eu preciso ir atrás, tal. Posso começar com o Gel Quantic, depois eu associo com o óleo? Pode também. É importante utilizar o produto e ver essa diferença, né? E tem muita gente que fala assim, mas se ele é para ansiedade ou se ele é para o sono, eu não sei, então não vale a pena usar o Nutrisono, o outro produto aqui. O Nutrisono, ele é a frequência do 5-HTP. 5-HTP, para quem não sabe, ele vai produzir a serotonina e a melatonina. A melatonina é o hormônio que induz ao sono. Aí a pessoa vai perguntar, mas se eu estou usando o Nutrisono, não faz sentido usar o Gel Quantic, porque é para sono. Só que esse daqui é a frequência do 5-HTP, ele vai produzir uma coisa. O Gel Quantic, ele... Oi, pode falar. Fica aí, eu só vou pegar algo aqui que eu preciso mostrar para você, que beleza. É muito legal. 1 minuto, gente, não sai daí, vocês fiquem aí, hein? Estou aqui com vocês ainda. Duas coisas que eu lembrei que eu tenho aqui, bem legais. Aproveitando que nós temos essa paradinha, deixa eu dar só mais uma repassada, assim. O negócio é o seguinte, olha. Nós, seres humanos, somos pura energia e cada parte do nosso organismo é pura energia. E a ciência hoje, nós, seres humanos, nós já sabemos cada parte frequencial do nosso organismo. Imagina que como se fosse nota... Aí, Jéssica. Imagina como se fossem notas musicais. Cada parte do teu organismo ressoa uma frequência ou uma nota musical X.
Assim como no violão, as notas musicais não se misturam, elas se harmonizam, mas cada nota, dó, ré, mi, fá, cada nota é única, certo? No nosso organismo, nós, seres humanos, já sabemos que a nossa frequência vibracional vai de 20 Hz a 1000 Hz. Cada glândula, cada sistema, cada órgão é uma nota musical única ou em frequência vibracional. Quando eu falo, não são palavras que saem da minha boca, são frequências vibracionais. O seu ouvido é um captador de frequências vibracionais. O seu cérebro decodifica quais são essas frequências vibracionais e harmoniza em palavras, frases e assim por diante, certo? O que o Jess está falando é que cada um dos produtos que foram criados por esse grupo, que tem uma tecnologia única no planeta e que atraiu pessoas assim incríveis. Parece que Deepak Chopra naquela revista, a revista Time, onde tem as 100 pessoas mais influentes do século, parece que ele é a sexta, né? Ou foi a sexta pessoa mais influente, né, do século. Então, são pesquisadores, cientistas que fazem parte do grupo Physioquantic. São pessoas incríveis. Então, o grupo, ele co-criou uma tecnologia que, vou falar mais ou menos assim, ó, essa semana, uma cliente minha veio desesperada, que ela tá com algo no olho e que o médico, olha, enfim, deu uma notícia muito ruim para ela. Eu falei assim, olha, então vou te dar uma notícia boa, ainda há chance. Como células do seu sistema visual morrem de monte e as que estão nascendo, nascem de monte também, as que estão nascendo, continuam nascendo com a frequência vibracional errada, então vamos fazer o seguinte, vamos a partir de agora usar harmonizadores para harmonizar o seu sistema emocional, que a senhora ficou abalada, mas vamos usar o Visualis. Por quê? O Visualis, ele traz a frequência vibracional das novas células que estarão nascendo. É isso, não é, Jess? Exatamente. É a da linha Biofator, Visualis. Assim como a gente tem o Digeris, Digeril, o Mentalis, o Petrosus. O Petrosus, por exemplo, é frequência de osso, sadio. O Mentalis é frequência do tecido cerebral, sadio. Sim, sim. Incrível, né? Esse material é muito bom. Nossa, esse material tá incrível. Esse aqui é dos antigos, hein? Esse daí é das antigas. É 10 anos do grupo. Nossa, agora já entrou. Vou te mostrar uma coisa muito mais antiga ainda. Olha isso. Esse é antigo mesmo. Esse é antigo, hein, ó. Esse é antigo. Peguei, sabe onde? Isso aqui, sabe quem que deu isso aqui? Rita Batalha. Levou na clínica do meu pai em Botucatu há 18 anos atrás. Olha que coisa, nossa, hein? Rita Batalha, 18 anos atrás, já estava batendo de porta em porta, meu amigo. A Rita é incrível, é uma pessoa incrível, faz um trabalho excepcional também no interior de São Paulo. Para quem não sabe, a gente tem representantes no Brasil inteiro, com cursos, com eventos, cursos online. Eu tenho o meu próprio curso online também, que eu ensino a aplicação desses produtos. O pessoal tem perguntado se pode prescrever para pets, liberadíssimo, pode sim. A gente tem inclusive uma linha pet, que é uma linha nova, que apareceu agora, né, que a Physioquantic fez. E alguém também perguntou se a frequência é do CBD e não do THC. Então, assim, o produto ele vai atiçar o receptor. Não é que ele é a frequência do CBD ou do THC. Ele vai atiçar o receptor que esses produtos atiçam. Então, é um terceiro produto, vamos dizer assim, porque ele é um mix de frequências, o gel quântico que eu tô falando, tá? Que atiçam esses receptores. Então, tem o efeito que a gente quer, com a grande diferença de não ter os efeitos psicoativos, tá? Todos esses produtos que a gente citou, eles têm os seus efeitos perfeitos, assim, são os efeitos clínicos que a gente deseja, sem ter o efeito tóxico. Por que não tem o efeito tóxico? Exatamente porque a gente não está trabalhando com princípio ativo físico, a gente não está colocando matéria, não está colocando substância química dentro do corpo, a gente está usando frequência. Você muito bem, né? O Rodrigo muito bem citou do som, das músicas e tal.
Isso é uma frequência, ninguém está colocando coisa dentro do teu corpo, você está atiçando receptores auditivos e isso tem um efeito no teu cérebro. Os produtos vibracionais atuam mais ou menos dessa mesma forma. Você tem produtos que vibram numa frequência, a partir do momento que entrou no teu corpo, faz aquele efeito biofísico e não efeito bioquímico, tá? Então essa que é a grande diferença, por isso que não tem dose, né? É biofísica e não bioquímica. É Exato. isso, né? Por isso não tem efeito colateral. Uma coisa bem interessante que o Jess falou sobre passar quantas vezes, passar um montão, tomar 30 gotas de uma vez. Eu costumo dizer mais ou menos assim, olha, eu sou pai, né? Pai meio recente, há 5 anos. Se eu quero passar uma informação para o meu filho, é mais fácil eu chegar ali logo pela manhã e dar um grito no ouvido dele, filho, vai fazer assim! E aí, imaginar que ele aprendeu, né, no mínimo, no máximo vai criar um trauma. Ou eu posso chegar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, à noite, e repetir a mesma informação para ele, filho, por que você não calça o tênis dessa forma? E aí me ensina ele, que é isso que os moduladores fazem, né? Não só leva a informação, mas mostra como é, não é verdade? Então eu costumo dizer que, como o Jess falou, é melhor levar a informação 2, 3 vezes ao dia, porque vai se tornando mais, vai enraizando mais e mais, né? Jess, o pessoal está perguntando aqui como é que pode estar prescrevendo os moduladores. Eu vou falar algo aqui. O Jess tem um curso muito incrível, que é sobre os moduladores frequenciais quânticos. É um curso completaço. E é um curso que tem aí a assinatura do Grupo Fisioquântica, que foi quem co-criou essa tecnologia. Tecnologia essa que traz embasamento científico, tecnologia essa que traz ISO 9001, última versão, traz ISO 14001, última versão, traz muitas patentes por aí, viu? Comprovação científica, aprovado pelo Ministério da Saúde, Anvisa e assim por diante. Então, não tem mimimi. Vou te falar, custa muito pouco. Se você tentar e não der certo, coisa que eu acho assim, quase que... olha, desde quando eu estou tendo... Há 4 anos que eu venho usando, eu sou formado em ortomolecular, e aí há 3 anos, aí eu venho já usando o termo ortoquântica, porque a ciência já está muito abaixo da molécula. Continuar tratando da molécula para cima, eu já vejo que é uma forma muito arcaica, muito antiga. Se hoje a ciência ela já trata a nível 100% energético, por que eu vou tratar do meio para frente, que é como trata o velho padrão de tratamento, se eu posso tratar lá da matriz, lá do início? Não é verdade, Jess? Exatamente. Os produtos vibracionais, né, os florais frequenciais, como bem diz o nome, você vai dar uma receita nova, quer dizer, receita nova não, é a receita correta para o seu corpo voltar a produzir aquele padrão vibracional correto. Eu gosto muito de exemplificar com o câncer, né? O câncer é uma informação errada que está sendo passada para outras células, né? Está sendo produzido células erradas porque a receita está errada. O núcleo celular está passando uma informação diferente, porque algum gatilho atiçou aquele receptor, no caso, aquela receita, né? E aquilo foi modificado. E aí a célula, para produzir novas células, começa a produzir célula errada. Isso é um câncer, é uma informação errada. Então você tem que ir lá na matriz e falar para os maquinários lá, pessoal, essa receita que vocês estão fazendo está errada, você tem que fazer essa receita aqui, a receita nova, essa que é a receita certa, que vocês deveriam fazer desde a época que nasceu, porque nenhum bebê nasce com câncer, né? Tem algumas exceções aí, mas você não vê um bebê com câncer de pulmão, é um negócio meio a longo prazo, então assim, você precisa reativar esse sistema correto, e com isso você vai trabalhar a frequência, você vai entrar com os produtos vibracionais, frequenciais, além de outras técnicas, né, integrativas, para que a célula consiga recuperar aquele fundamento vibracional dela, e aí sim transpassar para as outras células de uma forma correta. Então é basicamente isso que a gente trabalha com os florais vibracionais. Obviamente, não dá para depender 100% do vibracional, porque assim,
são cadeias que fazem parte de todo um conjunto. É igual querer ficar magro só fazendo dieta. Beleza, você pode até conseguir, mas um exercício físico talvez ajudaria com um pouco mais de vontade. Você escolher bem os alimentos, colocar umas vitaminas, você tem um vigor de saúde melhor, uma hidratação boa, o sono bom. Então, assim, são pilares. As terapias vibracionais vieram não para substituir produto nenhum, mas sim para somar. Por isso que eu falei lá do Gel Quantic, se você tiver o óleo, use o Gel Quantic. Se você não tiver o óleo, use o Gel Quantic. Porque, assim, são associações muito boas que não fazem efeito colateral nenhum, né? Não tem um efeito colateral como os produtos químicos têm. Então é perfeito. Quem quer utilizar para, por exemplo, crianças, né? Crianças e pets, a dose que a gente acaba utilizando é meio que bom senso, tá? Por exemplo, criança recém-nascido. Minha criança, ela tem quase 5 meses. Quanto que vai usar? Vai usar 10 gotas, né, sublingual? Pô, já é difícil levantar a língua da criança. Imagina com, né, recém-nascido. Então é bom senso, gente. É uma gota, 2 no máximo, tá suficiente. Então você utiliza uma gota por idade da criança. Até completar 10 anos, 8, 10 anos. Aí vai o padrão normal de gotas. Ah, eu tô com medo, não sei o que, né? Tá, eu tô com receio de usar gota. Tudo bem, vai pro gel. Ainda o Gel Quantic não tem o gel, né? Porque o gel... mas aí o pessoal me pergunta também, mas o gel tem o mesmo efeito que o gotas? Sim, tem o mesmo efeito. Por quê? A gente está trabalhando com vibração. Você não precisa de absorção, metabolização, não vai passar pelo fígado, não vai entrar na corrente sanguínea, ligar a proteína, não tem nada disso. Isso daí é bioquímica. A gente está falando aqui de biofísica. Você pega um produto, entra em contato com as células, receptores atiçam e aquilo lá tem o seu efeito. Então é basicamente assim que funciona toda a dinâmica dos produtos vibracionais. E falando de efeito, vamos lembrar que o efeito, a velocidade de ação de um modulador frequencial quântico é de 300 mil quilômetros por hora. Eu costumo fazer assim, olha, nós temos um modulador que chama analgésico. Normalmente pessoas quando estão com dores de cabeça, enfim, facilmente vão ali nas bancas das farmácias e compram ali qualquer tipo de analgésico, né? Dorflex, enfim, assim por diante. São infinitos analgésicos que tem. E aí leva ali uns 5, 10, 15 minutos. Os melhorzão aí levam, sei lá, 5, 6 minutos, não sei. Leva um tempo para o teu organismo metabolizar. Depois de metabolizado, aquilo ali, no fim da conta, gera uma frequência vibracional. Uma frequência vibracional que vai agir em certa parte do seu cérebro e vai gerar uma analgesia no teu organismo. Aí você tomou por causa da dor na lombar, mas até aquela dor de cotovelo da amiga melhorou, porque teu organismo não sabe, ele gera uma frequência analgésica no teu organismo. E aí nós temos um modulador que chama analgésium. Eu costumo fazer assim quando as pessoas me procuram com dores. Quando eu vou apresentar um analgésico, eu falo assim, olha, como diz a doutora Marta Tornavoy, dona Maria Goretti, como é que tá a tua dor aí na lombar de 1 a 10? Ai, tá 12. Posso falar 12, filho? Pode falar 12. Então, olha, eu vou passar esse gelzinho aqui. Esse gelzinho, ele traz uma fórmula que é para passar dor, mas só que é muito rápido. Eu costumo contar até 10, mas no 5 já passou. Vamos passar aqui, ó, essa dose, isso aqui é a cola do meu filho, não é isso aqui não, viu, gente? Eu vou passar essa dose aqui, que é do tamanho de uma ervilha, e vamos contar até 10? Beleza, conta até 10. Normalmente, olha, 100% dos casos comigo foi assim até hoje, tá? Eu pergunto se agora, de 1 a 12, dona Maria Goretti, qual que é a intensidade da dor? A grande maioria fala assim, filho, neste momento, passou. Ou alguns falam assim, 2, 3. Gente, é instantâneo. É 15 mil quilômetros por hora. 300 mil quilômetros por hora. Então, o Gel Quantic, que é o lançamento mais novo do grupo Fisioquantic, está tendo resultados incríveis, mesmo incríveis, para quem tem ansiedade, depressão, epilepsia, mal de Parkinson. Está trazendo efeitos incríveis para quem faz uso do óleo da cannabis, que é uma fortuna, uma dose custa aí mil e poucos reais. Agora, o Gel Quantic, olha, é um valor muito fracionado perto de uma dose. E detalhe, você tem por um período longo, tá bom? Então, olha, façam uso. O GES
o GS entrega em todo o Brasil, desde que tenha correios, ele entrega. E se pagar bem, eu tenho certeza que ele vai entregar pessoalmente. Vou até do Apoca ao Chuí entregar, se precisar. Ao Chuí, com certeza. Muito legal isso que você comentou, né? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui para mostrar a foto dele aqui. Aí ele, ó. Ah, legal. Esse é o carinha, aliás. A cor é bem convidativa, né? Bem exatamente. Convidativa. Para quem faz uso aí já da cannabis, para quem faz uso terapêutico, medicinal, ou para quem faz uso recreativo. Também, olha, para você aí que faz uso recreativo, super recomendo o Gel Quantic, porque quem faz uso recreativo busca, não tenho dúvida disso, viu? Falo com toda a autoridade do mundo. Não é isso, não. Não tenho dúvida que busca tranquilidade, paz, harmonia, tá bom? Então, se você que faz uso recreativo, é isso que você busca, tranquilidade, paz, harmonia, eu indico para você o Gel Quantic. Olha, de noite, 10 gotinhas 3 vezes ao dia, vai para academia, pinga 15 gotinhas na água e ó, academia, top line mesmo. Não, é incrível, os resultados assim absurdos, né? Muito rápido. Essa velocidade se dá por conta da frequência, né? Para quem não sabe, as frequências viajam na velocidade quase que instantânea, a velocidade da luz, que é os 300 mil quilômetros por segundo, né? Que é a velocidade da luz. Agora, os fármacos, não, né? Você precisa de metabolizar, precisa entrar em contato, ele vai complexar com proteínas, aí você usa com alimento, o efeito é diferente, pode associar com outras drogas e acaba piorando uma situação, melhorando outra, enfim. Então, tem toda essa problemática para ser resolvida pelos estudos farmacológicos. E já os produtos vibracionais não têm esse tipo de problemas, né? Porque a gente já está dando a informação necessária em forma de frequência que vai atiçar o receptor. Então, é instantâneo, é perfeito, assim, é o melhor do mundo biofísico que a gente tem hoje, com certeza, são os produtos vibracionais. E às vezes as pessoas acham que não é palpável. Pô, vai aí, faz uma ressonância magnética. É a ciência vibracional, fazendo parte da sua vida, entendeu? Utilizando esse tipo de informação, esse tipo de ciência em prol da saúde. Eu fiz até aqui para quem tá aí na live, né, e precisa... que a gente fez aquela comparação do cigarro, lembra que eu até te mandei? Eu até separei aqui. Então, chama aí o pessoal que é fumante, chama para essa live aqui que eu vou mostrar uma coisa muito interessante para quem fuma aí, ó. Para quem gasta dinheiro com cigarro. Para quem gasta dinheiro com cigarro, eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui. Você fuma e reclama do dinheiro que não tem? Você que tem seus 40, 50, 60 anos, ou tem aquele seu pai, seu avô de 70 anos, 80 anos, que fumou a vida inteira, desde os 15, 20 anos, chama ele agora que eu vou mostrar aquela continha que a gente fez lá. Então a conta foi o seguinte, ó. Isso a gente vai extrapolar para o resto da nossa vida, né? Mas eu fiz uma conta bem simples aqui, eu vou até mostrar, vou virar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Isso daqui, para quem não conhece, é uma calculadora de juros compostos, né? Então, qual que era o fundamento? É você pegar o dinheiro do cigarrinho lá, mensal. Então eu chutei que a pessoa gaste R$100 por mês de cigarro. E a gente sabe que R$100 para um fumante, bom, é uma média, tá? Veja quanto é que ela gastou aí, R$50 por mês, durante a vida toda dela, em cigarros. Vamos colocar esses R$100, em vez de gastar em cigarro, vamos falar para a pessoa assim, olha, coloca num fundo aí de investimento, fala aí com o seu gerente do banco, vê aí na sua corretora de investimento, para buscar uma taxa que te dê uma taxa de juros anual de retorno para esses R$100 por mês que você vai pôr, de 7% ao ano, que é muito baixo, tá? Isso daqui é bem plausível. Dá para chegar aqui 10%, mas vamos chutar com 7% que a conta fechou lá na frente. E aqui a gente vai colocar um período de que as pessoas fumam, né? Por quanto tempo que as pessoas fumam. Eu fiz uma média aqui, né? Aquelas pessoas que fumam desde da sua juventude, dos seus 14, 15 anos, e hoje ela tem
70, 75 anos. Vamos colocar o período aqui de 60 anos fumando. Tem, né, as pessoas que fumam durante 60 anos. Então vamos lá, resumindo. Peguei R$100, coloquei num fundo de aplicação que te dá 7% de juros anual. Todo mêsinho lá você pinga esses R$100. Em vez de gastar com cigarro, com essas porcarias, você vai lá e coloca num fundinho que te vai render 7% ao ano, na média. Num período de 60 anos, vamos ver se a pessoa vai reclamar de dinheiro ou não vai reclamar de dinheiro. Olha lá. R$1 milhão na conta. Tá ruim ou tá bom? Será que dá pra se aposentar bem com 1 milhão? Acho que dá, né? Acho que dá. Fala então, assim, não. Essa conta é incrível, né? Essa conta é incrível. Então, assim, são produtos que você utiliza. Olha lá, para quem quiser dar print, ó, dá print aí, gente, ó. Dá um printzinho aqui, ó. Calculadora de juros compostos. Você pode procurar isso daí em no Google, coloca lá, calculadora de juros compostos, a primeira que aparecer, você vai ver. Então, assim, R$100 por mês, 7% juros anual, 60 anos, que é o que um fumante aí, né, de longo prazo faz, R$1 milhão no bolso, depois de 60 anos. Então, assim, a gente fez esse cálculo para mostrar que não é só pelo valor, tal. É porque é um hábito que a gente coloca na nossa vida que não vai levar a lugar nenhum, que só vai tirar a sua saúde, que no caso aqui a gente citou o cigarro. Tem outras coisas, né, outros hábitos. O que eu quero mostrar é que a saúde financeira também é importante, né? A gente está falando aqui da cannabis, tal, né? Porque eu fiz esse paralelo com essa tabela? Porque o cigarro, tudo bem, a cannabis, já não pode. Eu vou gastar com o meu cigarrinho mensal aqui e dane-se tudo, né? E não vai ter efeito benéfico nenhum. Tá, podia pegar esse dinheiro e colocar num fundo de aplicação, não só cigarro, não fumo. Tá bom, pega aqueles R$40, R$50 que você ia gastar numa bobeira na rua, por puro impulso, por pura besteira. Faz esse tipo de coisa aqui para lá na frente, dá 30, 40, 50 anos. Eu pus 60 anos aqui, mas pode ser menos, tá? Tá, eu não quero aposentar com 1 milhão, quero aposentar com 300, 400, 500 mil reais. Porra, tá bom. Ficou também, né? Fácil, pra quem não ia se aposentar com nada, pô. Então, assim, a saúde financeira também é importante. É que eu gosto de fazer esse paralelo para ficar palpável para a pessoa, porque às vezes ela gasta dinheiro com alguma coisa besta e esquece da saúde. E lá na frente, saúde financeira também é importante. Isso é legal trabalhar isso também. Eu sinto um pouco de falta isso no brasileiro, né? A gente é muito impulsivo, quer comprar. Hoje, eu quero gastar hoje, quero comprar hoje, eu preciso disso. Depois nem vai ver o que comprou, nem lembra de onde gastou, quando vai ver a conta tá devendo. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, o que traz saúde, e tem coisas que no dia a dia traz doença. O cigarro traz doença, comer porcaria todo dia traz doença. É aquela velha questão da frequência, né? A frequência que faz o hábito. Então, se você tem um hábito de fazer um treino, comer direitinho, fazer tudo isso certinho, beleza, é o hábito da saúde, é a frequência da saúde. Agora, você fuma todo dia, come as porcalhadas, depois quer correr atrás do prejuízo, vai ficar um pouco mais difícil, não vai ter muito frequencial que vai ajudar, né? Ajuda até certo ponto, mas você também tem que se ajudar, né? Exatamente, com certeza. Jesse, olha, vou falar para você, esse tema incrível, eu agradeço muito você compartilhar das suas pesquisas, dos teus conhecimentos. Parabéns por estar levando essa onda, por estar compartilhando este conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Parabéns pelo seu trabalho, que você tem feito um trabalho incrível. Eu te acompanho já faz um tempo. Aliás, tenho você como um exemplo também, tá bom? Obrigado por ser esse exemplo de pessoa que você é. Obrigado mesmo. Valeu. E olha, o pessoal aqui interagiu bastante, passou bastante gente hoje aqui na nossa live. O pessoal ficou firme até agora. Obrigado a todos vocês que passaram por aqui e a todos vocês que estiveram por aqui também. Jéssica, quiser dar uma pincelada final para a gente poder matar esse tema, olha, muito interessante. E, gente, olha, é só o começo, porque tem muita coisa ainda aí pela frente. A gente só está descobrindo que nada realmente sabíamos e que nada ainda sabemos. Exatamente. Bom, se vocês quiserem mais informações, eu tenho o meu canal no YouTube, Moduladores Frequenciais,
Meu Instagram também, de mesmo nome, moduladores_frequenciais. Meu site, moduladoresfrequenciais.com.br. Para quem quer saber mais das informações sobre os frequenciais, o curso, né, que o Rodrigo citou, eu tenho um curso que é só entrar em formaquântico.com, que vai entrar direto para a página, vai ter um videozinho explicativo. É um curso bem legal, é um curso de formação, inclusive, se você não tem a carteirinha de terapeuta e quer trabalhar como terapeuta quântico, terapeuta holístico, já é uma bela porta de entrada. É um curso 100% online, já está tudo gravado, é só começar a assistir. E num preço hiper convidativo, assim, tá ridículo pelo que a gente entrega. Super, hein, meu? Caramba, meu, como é que você tá entregando por aquele ticket? Gente, aproveita, porque o ticket do Jess caiu muito. Eu não sei como ele tá conseguindo segurar ainda naquele valor, hein, naquele ticket. Aproveitem, é agora ou nunca. É um curso que presencialmente, ele vai para mais de R$ 2.500, R$ 3.000. Um curso de formação de terapeuta presencial profissionalizante com essa carga horária é mais de R$ 2.000, R$ 3.000. E a gente está entregando isso daí por R$ 487, que é o valor final dele. Então, assim, R$ 487. 487. E quem pode fazer esse curso? Você que já é terapeuta, você que é psicólogo, você que é médico, você que quer dar férias para os seus patrões, você que foi lesado por essa pandemia, você que é podóloga, você que é manicure e quer ampliar os conhecimentos, quer agregar valor aos seus produtos. Então, olha, qualquer um na área da saúde ou que não seja da área da saúde, mas quer, e de repente a pessoa também quer buscar para o autoconhecimento, para a autoaplicação, também serve. Vá lá. Jess, olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que a gente faça mais vezes, porque é realmente um assunto que, se a gente deixar, vai puxando outras coisas. A gente já entrou aqui em questão financeira, você vê que o negócio vai longe, né? Eu até falei dessa calculadora lá no meu Instagram, o pessoal ficou doido. Mas assim, você quer ter R$ 1 milhão no teu bolso? É só tirar aquele dinheiro do seu vício, aquele cigarrinho que tá te fazendo mal, tá te prejudicando, e fazer isso que eu falei, né? Fala lá com o gerente do seu banco, ou entra numa corretora e faz. Então assim, você vê que um assunto puxa o outro, mas tudo é saúde, tudo é saúde. Tudo é saúde. Olha, o site do Jéssica aí, www.formaquântico.com.br. E vocês estão aí, sigam o Jess, vá lá no Insta dele, @modulador_frequenciais. YouTube também, o canal do YouTube dele é incrível, gente, é muito conteúdo. É muito conteúdo. É conteúdo que quando nós assistimos, nós vemos que tem uma inteligência por trás. Não simplesmente abre a câmera e sai falando. Não, tem inteligência por trás. Obrigado, parabéns por ser essa pessoa incrível que você é, viu? Valeu, obrigado. Espero que a gente consiga se encontrar quando as coisas melhorarem aqui, questão da Covid toda, né? A gente consiga fazer uns eventos presenciais novamente. Com certeza nós vamos conseguir sim. Muito em breve nós estaremos juntos aí. Gente, obrigado a todos vocês que estiverem aí. Obrigado, turma. Valeu. Aliás, tira um print aí e marca a gente lá, né, Jéssica? Por favor. Olha, print. Vamos lá, show! Foi. Gente, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Jess, boa noite. Vou finalizar já também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, valeu, meu.